Segredos da oração. Quero te passar como a gente deve ativar dentro da gente esse poder da oração. Mas, Gisele, o que é o poder da oração? Fica neste vídeo. Eu quero te dizer tudo isso, quero te explicar. Então já comente aqui embaixo. Minha oração tem poder. Minha oração tem poder. Já se inscreve no canal e já curte esse vídeo e já manda para quem você quer também que saiba esses segredos da oração. Então, papel e caneta na mão, se você quiser. São 7 pontos e eu quero depois talvez trazer mais um extra aí para vocês. Esse canal aqui é para te aproximar mais de Deus. Não quero ser a dona da verdade e nem sou, mas quero te passar aquilo que a palavra de Deus diz e ela sim é a verdade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar então é para você aprofundar essa caminhada espiritual, aumentar esse poder da fé dentro de você. E o poder da oração, claro, mas isso você deve usar como o primeiro recurso e não como último. Então isso é só uma chamada de atenção aqui que eu quero fazer para você, porque muitas vezes muitas pessoas vêm assim para mim e dizem assim, ai Gisele, porque eu já fiz de tudo, meu Deus, agora só falta orar, só falta... Não, então não fez de tudo, começou de trás para frente. Sempre comece a orar por tudo. Então vamos lá, primeira dica, entenda o poder da oração em comunhão com Deus. Mas como assim, Gisele, o que é oração? É conversar com Deus de forma sincera, com o coração aberto, com fé, buscando essa relação, essa intimidade com Ele. É uma oportunidade, né? A oração é uma oportunidade de você estar com uma comunhão pessoal com Deus. E isso tudo, gente, por meio da obra na cruz. Então, eu sempre gosto de falar isso e chamar a atenção. Viva a obra na cruz. Creia nela e viva. E o que é viver a obra na cruz? É você viver todas as consequências da obra na cruz. Ou seja, você tem um pai, você foi resgatada, sarada, curada, protegida, você é abençoada. Então, utilize isso na sua vida. Então, no momento de oração, ore com ousadia dizendo, eu sou uma filha de Deus, porque eu creio em Jesus. Jesus não desistiu, ele cumpriu a missão dele. Então eu vou orar, não como, ai, uma coitadinha, eu já orei assim, como, ai, Senhor, assim, chorando, mas no sentido de mendigando ou não acreditando que poderia pedir. Eu tinha muito problema no momento da oração com merecimento, identidade. Eu achava que, não, a oração eu só tenho que agradecer, tá tudo bem. Não, eu peço, eu sou uma filha amada, Ele me quer, Ele me ouve, Ele ouve o meu clamor. Então, esse é o momento, né? Não é uma obrigação. A oração não é uma obrigação e muito menos uma tarefa chata que eu coloco no meu dia, mas sim, é uma necessidade, eu preciso, eu quero. É uma chance de eu me conectar com o Pai. Então a oração é isso. E em Mateus 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em seu Pai, a seu Pai, né? Que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto te recompensará. Então, Gisele, eu não consigo orar no meu quarto por algum motivo. Você sai para trabalhar cedo, ou você sai do quarto, outra pessoa fica dormindo, né? O cônjuge. Não tem problema. Gia, às vezes eu gosto de orar alto, então eu vou para a parte de baixo da minha casa. Não tem problema. O lugar em secreto é você não fazer isso com a intenção de mostrar para os outros, de achar, eu oro direito. Não, mas o meu desejo do coração é que você seja assim, referência de oração. Você não se mostre para os outros, mas as pessoas olhem para você e dizem, uau, ela é uma provocadora de milagres. As orações dela, ela atua no ordinário para viver o extraordinário. Ela atua no natural para viver o sobrenatural de Deus. Ela crê, ela tem fé. Então que você seja essa referência. E para isso, que você então entenda e viva o poder da oração, que é essa comunhão com o Pai, né? Então procure um lugar secreto, né? Isso é um dos pontos, né, que eu descobri. E às vezes, gente, aqui em casa eu tenho um lugar que eu orava, né, mais na parte ali do lado da cozinha, na churrasqueira, na área ali. E Deus, depois de um tempo, me falou há pouco tempo de que eu deveria voltar a orar mais no meu quarto.
E aí eu voltei e fiz um lugar lá, ajeitei e está incrível, gente. Estou vencendo batalhas, olha, tá sendo incrível. Então assim, esteja sensível para escutar a direção do Espírito Santo, você achar que, opa, aqui acontece isso, então eu vou orar mais aqui, declarar a palavra, determinar que você vive a palavra, né? Segundo ponto, segunda dica, né? Se ocupe com a palavra de Deus ao orar. E eu quero ler para vocês Salmo 119, 105, que diz assim, ó. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, por que eu anotei ali? Porque é o que eu vivo, né? Para mim e eu procuro. As coisas estão obscuras, eu não tenho clareza, eu não estou conseguindo decifrar e decidir o que eu tenho que fazer. Eu vou me ocupar com a palavra de Deus no momento da minha oração. Então eu pego a palavra de Deus, eu oro na primeira pessoa, eu intercedo por mim, eu declaro ela dentro da minha casa, eu declaro em voz alta, eu me aproprio dela, eu escrevo em papel, eu colo na parede, eu repito, eu decoro, eu declaro que a palavra de Deus é verdade e que eu vou viver essa verdade, eu decido viver essa verdade na minha vida. Então, entenda esse poder da oração e, em segundo lugar, ocupe-se na oração da palavra de Deus. Então, faça propósito de oração. Muitas alunas minhas do método Poder da Oração, eu converso com elas dizem, Gi, eu não tenho palavras, eu não sei isso, eu não me sinto à vontade. Eu começo com elas ensinando a fazer propósito de oração com os salmos, por exemplo, usando a palavra de Deus. Primeiro que ela é viva, ela é alimento, ela mata a tua sede, então faça, não use como desculpa, eu falo isso para elas, ou várias pessoas que vêm falar comigo no direct, enfim, nas redes sociais, eu digo, não use como desculpa a falta de tempo, não tenho as palavras bonitas, eu tenho vergonha. Não, comece fazendo, quer orar, quer subir de nível, quer aprender a orar, comece a orar, cada vez mais que você fizer, melhor vai ser. E mais comunhão você vai ter com o Pai. Dica 3, tenha um tempo de oração consistente, ou seja, tenha o hábito de orar. Coloque na sua agenda para não esquecer, coloque para despertar no seu telefone, coloque a Bíblia e as demais devocional, demais coisas que você for fazer, coloque perto de onde você vai passar, ou leve para o trabalho. Gisele, eu não tenho tempo em casa, eu já acordo muito cedo, então bota na mochila e leva para o trabalho. Gisele, eu vou de ônibus, já vai orando no ônibus, já vai lendo, vai conversando com Deus. Pode ser por pensamentos, não tem problema, não precisa falar alto. Vai que a pessoa senta do seu lado, também aproveita e já faz um devocional contigo e conversa, ou vai fazendo dentro do carro. Então, assim, faça, utilize, né? Só não dê a desculpa, não deixa o inimigo te distrair, porque o inimigo, quando ele não nos para, ele nos acelera ou ele nos distrai. Então, cuidado para não estar nesses estágios, tá? Em Deuteronômio 6:10 diz assim, ó: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque um momento de oração consistente acaba revelando a palavra, a direção, para onde Deus quer nos levar, que nós somos guiados por Deus. Então, é por meio da oração, desse tempo de oração, que eu, pelo menos, consigo ouvir, sentir. E às vezes, gente, assim, ó, eu oro, eu converso, fico algum tempo em silêncio para ouvir a resposta de Deus, mas às vezes no decorrer do dia o Espírito Santo vem e fala. Por que eu digo que é o Espírito Santo? Porque eu não vou ter ideias boas sozinha, ou às vezes vem aquela sabedoria para resolver um problema. É óbvio que é a ajuda do Espírito Santo. Primeiro, porque eu pedi para ele, né? Eu sempre peço. E segundo, porque eu creio nisso. Então, quer esse tempo de oração consistente, ele vai te gerar essa direção, vai te mostrar o que fazer, né? Então, seja consistente. Não vá um dia, depois, hoje eu tô cansado. E assim, ó, tenha cuidado, porque muitas pessoas também... Gisele, eu fiz um propósito de oração para acordar às 3 horas da manhã. Esses dias eu recebi um feedback aí de uma pessoa, não é minha aluna, mas ela veio falar para mim que daí o pessoal da casa reclama, porque ela não sabe orar sozinha, em silêncio.
ela fala bem alto e coisa, então as pessoas reclamam. Então tem cuidado, conversa com Deus e diz, olha Deus, eu queria acordar às 3 horas da manhã, mas eu vou orar alto, as pessoas vão ficar chateadas, então não queira aborrecer as pessoas, né? A gente tem que ter esse cuidado, esse momento de oração consistente tem que ser uma coisa que não atrapalhe os outros e também tem pessoas que vêm para mim, Gisele, eu comecei a fazer o propósito de 21 dias às 3 da manhã, mas no terceiro dia eu já estava muito cansada, no outro dia eu ficava muito cansada. Então cuide. Duas coisas, não faça nada da sua carne para se achar e se exaltar e que seja a tua vontade. E segundo, quando decidir fazer um propósito assim, que vai um pouco além do normal da sua vida, peça ajuda para o Espírito Santo, converse com ele, fale com ele, né? E diga para ele te ajudar, que ele vai ajudar, ele vai te orientar. Dica 4, orar com gratidão e louvor. Sempre, gente, sempre ouvindo um louvor, agradecendo, dando glórias a Deus, adorando Ele, agradecendo, volto a dizer sempre, todos os vídeos aqui que eu falo sobre gratidão, seja grato de forma específica. Não, e na hora de pedir perdão também, mas a gratidão seja específica para Deus, esteja agradecendo determinada coisa, né? Filipenses 4:6 diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela graça, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então sempre agradecendo. Eu vou mostrar o meu pedido, eu vou falar do meu pedido, do meu sonho, do meu desejo para Deus, mas eu já agradecendo de forma específica. Senhor, obrigada por eu poder orar, obrigada pelo Senhor estar fazendo, obrigada pelo Senhor me amar, obrigada pelos milagres de todo dia, obrigada por eu andar, por eu sentar, por eu poder me levantar, por eu ter pele, por eu sentir o vento, por eu sentir o gosto da comida, por eu ter unhas, por eu poder pintar as unhas, né? Por eu ter pelinhos na pele para me proteger. Então sejam específicos, porque só quem tem uma pele sensível ou falta alguma coisa é que sabe o quanto aquele detalhe, né, faz falta e faz diferença, né? Quinta coisa para vocês, não ter medo de ser transparente com Deus. Abra o seu coração, não tenha vergonha. Então, assim, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha ansiedade, não queira falar rápido, não queira só falar. Seja transparente e fale, diz assim, Deus, eu sei que eu tenho que te ouvir, mas eu não consigo, eu tô ansiosa, eu tô nervosa. Então, fale com Deus de uma forma bem transparente, que eu quero dizer aqui é sincera, até porque Ele conhece o nosso coração. E aí, Gisele, eu tenho vergonha. Então diz isso para ele. Senhor, eu sou pecador, eu tenho vergonha, eu não consigo. Às vezes é não saber o que falar. O que eu mais recebo de pessoas vindo para ser minhas alunas no Método Poder da Oração são pessoas que já são da igreja, já oram, sabem orar e elas têm vergonha. Elas até oram, mas é sozinha, é quieta. Elas têm vergonha. Então assim, Gia, eu queria orar, queria saber palavras. E a gente vai conversando. Esse dia eu estava falando com uma e ela disse, meu Deus, ninguém nunca me falou nesse sentido. Então, às vezes, conversar tu já ajuda e auxilia. Então, por isso que eu sempre falo, o método Poder da Oração é para quem sabe orar e para quem acha que também não sabe, ou para quem acha que também sabe e quer aprender mais um pouco, tá? Dica 6. Use a oração como meio de interceder por si e pelos outros. Sim, a gente tem que interceder por nós, até porque eu sempre uso uma frase, né? Um deitado não levanta outro deitado. Então a gente tem que estar fortalecido, a gente tem que interceder por nós, a gente tem que pedir por nós, a gente tem que agradecer por nós para poder orar pelos outros. Você tem que interceder por você. Eu vou dizer para vocês que eu aprendi isso um dia e nunca mais parei de fazer, né? E realmente o meu momento de oração, a minha vida de comunhão com Deus mudou muito, melhorou muito depois desse passo de dizer, opa, eu tenho que interceder por mim. Eu achava que só os outros podiam orar por mim, ou enfim, eu tinha que orar pelos outros e não as pessoas, né? Eu orar por mim mesma, né? Então, é isso que a gente tem que sempre fazer. Agora eu quero ler para vocês 1 Timóteo 2:1 diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E todos os homens é você também. Teve uma vez um pastor que disse, se você orar meia hora, não tem problema orar 25 minutos por você. Porque a gente tem que estar forte para decidir as coisas, ter sabedoria, buscar, pedir, né? Porque se você pedir só para o outro, você não, né? A sabedoria, Deus dá para quem pede. Se você não pedir para você, será que outra pessoa vai pedir para você?
Então tenha esse cuidado de interceder por você e interceda pelos outros também. Gisele, mas às vezes eu tô orando e algumas pessoas vêm na minha mente. Ora por elas, mesmo sem você saber o que ela quer especificamente ou o que ela precisa. Apresenta ela para Deus, diz: Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o que ela está passando, o que ela pode passar, o que ela está precisando, que o Senhor toque o coração dela, que ela me procure se for preciso, se for necessário, mas que o Senhor convença ela. Eu gostaria, aquela pessoa que veio agora na memória, ela não é muito crente, Senhor, eu acho que ou ela não é, eu queria falar do Senhor para ela, organize uma oportunidade, me dê uma oportunidade, não que o Senhor precise de mim. Então converse assim, de uma forma sincera com Deus. E o item 7, seja sensível ao Espírito Santo durante a oração. Na verdade, gente, durante a oração e durante o tempo todo, né? Eu quero ler para vocês Romanos 8:26, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, não sabe orar, não sabe o que orar. Às vezes, gente, a melhor oração é a gente ficar em silêncio e chorar. Faça isso quando você estiver com vontade, quando não souber o que falar. Mas não só chore e fique em silêncio. Espírito Santo, eu vou chorar, eu vou ficar em silêncio, mas eu quero que o Senhor me ajude a orar. Que o Senhor traga à minha memória aquilo que eu devo orar, aquilo que eu devo me arrepender, aquilo que eu devo agradecer, aquilo que eu devo pedir, sempre de forma pedindo a ajuda ao Espírito Santo. Lembre-se, ele veio depois da obra na cruz, nós viramos templo do Senhor, né? Ele se comunica conosco, o Espírito Santo, ele fala conosco. Então decida na sua vida a partir de hoje que o Espírito Santo é o teu melhor amigo, que você sabe que você é templo do Senhor e que você quer viver isso. Não é um faz de conta, não é, dizem lá longe que eu sou templo do Senhor. Não, eu me aproprio, eu sou templo do Senhor. Nada me atinge, eu sou ungida, eu sou protegida, minha casa onde eu vou, a atmosfera é do céu, eu declaro palavras boas, eu tenho pensamentos que eu imito Jesus, eu tenho pensamentos bons, eu repreendo pensamentos ruins, ok? E uma dica extra que eu quero passar para vocês, que eu anotei aqui, não resisti, está em Jeremias 29, 12, 13, que diz assim, ó: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, procure de todo o coração, deixe ser encontrado, procure, tenha uma fé ativa, tenha o poder da oração ativado dentro de você, seja um cristão ativo, haja no natural para viver o extraordinário, o sobrenatural, provoque milagres, acesse as bênçãos do céu, entenda a obra na cruz e viva ela. Não deixe passar tempo, viva a obra na cruz. Não se importe com os outros, não queira viver na carne, não fique fazendo coisas da carne. Gisele, mas é difícil às vezes não fofocar, não fazer alguma coisa assim, algum vício. Ok, ore. Eu não tô falando que é fácil, não é fácil para mim também, é óbvio que todo mundo tem, eu não tô falando aqui a perfeição. A perfeição é só Jesus. Por isso que eu digo, vamos imitar ele, vamos deixar ser encontrado, vamos querer ser encontrado por ele, vamos clamar que ele vai nos ouvir. E agora eu quero fazer uma oração de tudo isso que a gente leu aqui e que eu passei para vocês, né, os pontos aqui. Claro que eu já fiz devocional de manhã cedo sobre segredos da oração lá na minha outra rede social e foi muito legal, foi muito bom, porque tiveram muitos testemunhos de eu não sabia que tinha que fazer o lugar secreto, eu não sabia como fazer, eu não sabia aquilo, eu não sabia isso, eu estava negligenciando isso. Então procure, edifique a sua vida espiritual, se aproxime de Deus e cada dia mais se dedique a isso para você ver o quanto é bom. Eu tô triste, leia a palavra de Deus, é incrível, gente, ela dá alegria, ela dá renovo para você. E agora, se você puder, então feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Paizinho do céu, quero te agradecer por mais um vídeo neste canal, por mais pessoas que estão assistindo, são bênçãos
que na vida delas elas entendam o poder da oração e, em consequência, que elas vivam, que elas ativam esse poder da oração, que elas saibam que o poder da oração diretamente ao Pai, por meio de Jesus Cristo, foi permitido pela obra na cruz. Então, que elas vivam a obra na cruz, que o Senhor internalize agora, por meio do teu Espírito Santo, em cada pessoa que ouvir essa oração e este vídeo. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Se é o que o meu coração se alegra. Então, sempre fique neste canal, porque tem um vídeo para edificar a sua vida. E até o próximo vídeo. Sou Gisele Yen, sou mentora de mulheres e quero te apresentar o método Poder da Oração, para ativar dentro de você o poder da oração, para você blindar a sua casa, proteger, para você transformar todas as áreas da sua vida, restauração de casamento, aproximar o seu marido de você e de Deus, orar pela sua casa, não orar problemas, interceder por você. Então, se você quer ser essa mulher sábia que edifica o lar, que sabe proteger e orar, e ativar dentro de você o poder da oração, clique aqui embaixo. Tem, além do meu WhatsApp, o link aqui embaixo, o primeiro comentário, vai ter o link do método Poder da Oração. Então vai lá, clica e veja todos os bônus, todos os benefícios que é fazer parte dessa mentoria. Você já conhece o Clube de Canais? Agora você pode se tornar membro do meu canal do YouTube e receber benefícios exclusivos enquanto apoia este canal. Faz a palavra de Deus crescer e ir para muito mais longe. Então clique no botão aqui embaixo, seja membro, veja os níveis, benefícios e venha fazer parte dessa comunidade especial.